Oi, oi, a gente está voltando para a parte 2 da live sobre a importância da primeira infância na vida. Só um minutinho para o pessoal ir chegando, a Ana voltar. Oi, Rodri. Oi, Maíra, boa noite. A gente está na parte 2. Camila, vamos só esperar conectar. Oi, 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 estão me ouvindo? Tudo certo. Então, a gente está falando da variação, né? Isso. Dá um segundinho aí, pessoal entrando. Uhum. Água. Bianca me lembrando de tomar água. Perde as contas de quantos litros toma de água, porque a gente acha que trabalho home office não dá sede. Meu Deus! Então, esse processo da avaliação e acompanhamento de processo, né, de desenvolvimento, o que eu tenho visto muito e a gente tem feito por aqui é esse olhar de como que a gente pode acompanhar mesmo essa criança e ao invés de colocar a criança dentro dos critérios, mudar essa chave. Por que a gente não olha para o que está acontecendo e que entram nesse viés, né? Até uma das mães que a gente, que é daqui da AINE, trouxe muito esse incômodo dessas tarefas e apostilas, é uma criança de 4 anos, e como adequar isso, né, para a escola e ao mesmo tempo ela estava vendo todo o processo do filho e como ele estava desabrochando e como estava acontecendo muitas coisas que até nem estavam no ano de acontecer, né? Por isso que eu brinquei com vocês, para mim todos os períodos são sensíveis, não, porque eu acho que quando a gente vai falar disso, precisa ter um tempo também para olhar e lembrar que não tem quando a gente põe esse lugar aí, né? De chegar também a gente limita um pouquinho, porque, né, enfim, né, várias propostas trabalham assim, mas eu vejo um pouco limitante desse lugar da gente. Você vai aprender tal tema quando chegar a tal hora, né? Então, se você trouxe essa demanda de tema, é porque você ainda não está pronto para isso e só vai estar pronto quando chegar a tal faixa etária. Então, isso não é muito a abordagem que eu trabalho, né? Então, olhar para. E aí, dessa mãe que eu comentei, que aí a gente começou a falar o que a gente pode fazer, né? Vamos tentar propor para a escola que você faça relatos, então, já que a escola quer uma comprovação, né? Então foi isso, ela propôs não realizar mais as atividades que estavam vindo e fazer, né, o processo de fazer o processo, né, ela fazer o registro, né? Ela não teve ainda a resposta da escola, porque também a gente precisa entender se é a escola, né? Chega alguém e me diz que pode me comprovar que a criança está aprendendo sem a apostila, que pagou, entendeu? É tipo, como que eu faço valer a pena esse negócio? Então eu vejo que é o momento, enquanto instituições mesmo, né? Que é essa ponte que eu falo, família e escola, né? A gente às vezes está nessa guerra e tanto quanto o educador quanto família, nos dois lados, brigando com esse sistema que a gente criou e que a gente sustenta, bom a gente lembrar disso, e sem ver possibilidade, porque a gente não vê mesmo quando a gente está brigando. Se eu me botar para brigar com você, como que eu vejo a possibilidade que a gente tem de criar? Né? Como eu me abro para isso? Né? Então, eu acho que é outra coisa que a gente pode olhar para esse lugar. A gente está em conjunto para o processo de desenvolvimento da criança ou a gente está brigando e a criança está no meio e o processo dela está no papel? Né? Para ver quem vai fazer mais e para onde essa criança vai responder melhor, né? É. Quem é a prioridade? Né? Até isso é uma coisa que também eu escuto. Como que você não pessoaliza, Ana? Como que você faz para acompanhar e não se irritar com a família? Porque o meu processo, o que é mais importante para mim é a criança. Então, sim, pode ser que aquilo que venha para mim não faça o menor sentido. Pode ser que aquilo que veio para mim até veio para atacar. Porque é assim que sabe se relacionar, né? Então é uma É, conexão muito.
muito da nossa criança aí, né? Tu tá agindo com quem? Né? Aí, às vezes, a gente vê adulto e criança, né? Às vezes, uma família ou até educador, né? Um adulto e uma criança, e você olha, e, na verdade, são duas crianças interagindo a partir das suas dores, né? E sim, a gente Uhum. foi criança ferida, a gente foi criança mexida, e tem muita coisa para organizar. Mas eu vejo também essa importância da gente dar um. Tá, mas quem que é o adulto agora? Né? O que, que você pode Uhum. fazer? Tá, tem um monte de coisa e é importante, né? A gente, sem equilíbrio, não vai conseguir trabalhar com as crianças, com ninguém, né? Principalmente com Bem, eles que estão nesse processo tão sensível, né? De uhum. estar ali com a gente, totalmente entregue pra gente, né? É. Mas E acho que é assim, se colocar nesse lugar de adulto, né? e daí quando tu traz assim, né? Como tu faz para não se irritar com a família, porque ou tá fazendo assim ou não tá fazendo assado, ou a família vem te jogando tipo 10 pedras. Mas tu também se perceber que não é o teu lugar de educador, de professor de adulto, também naquela relação de fazer o mesmo. Mas de sim de deixar com a família o que é da família e fazer o teu papel, né? Bem feito. E ainda na questão da avaliação, eu acho que agora a pessoa que fez a pergunta entrou. Eu atualmente trabalho na rede de ensino tradicional, atuo como professora de creche 1B, né, que é a faixa etária de 1 a 2 anos, e chegou o momento de eu fazer o boletim, de fazer o registro avaliativo durante a pandemia. E faz mais ou menos, não faz 2 anos que eu estou nesse processo de busca de autoconhecimento, de busca de conhecer a minha criança interior melhor, de me perceber, de conhecer a educação viva e consciente, de conhecer mais a fundo o que eu, como educadora, posso fazer para que os altos índices de depressão, os altos índices de doenças, os altos índices de síndromes que comecem a diminuir. O que a gente, como educador, papel social pode fazer? Então, eu fui em busca disso por uma angústia mesmo. Então, agora chegou o momento de eu fazer a avaliação. E daí eu me peguei pensando nesses 2 últimos anos que eu parei para estudar tudo isso e vi que eu não podia ainda fazer o que eu estava fazendo há 10 anos atrás. Então, o que eu fui fazendo? Até como estratégia, e fica como sugestão também, que eu falo da minha realidade, né? Eu conversei com essas famílias antes, falei sobre educação consciente, falei desse olhar respeitoso que a gente precisa ter com a criança, falei sobre a questão clara dos limites e dos objetivos que essa família precisa ter. Então, assim, das 18 famílias que eu atendo, 3 já começaram a trazer esse olhar para as crianças. Então, essa avaliação que o sistema nos pede para colocar lá no portal do professor e tal, que precisa ter, já foi diferente. Foi num olhar de que, família, o que você conseguiu ver que essa criança já consegue fazer sozinha? O que você viu que ela apresenta? Ela já apresenta mais interação com tal brinquedo, ela já consegue fazer tal movimento. Então, é focado no que ela consegue fazer e não no que ela precisaria estar fazendo. Sim. É claro que se a criança tem 2 anos e ela ainda não está nem engatinhando, daí é algo que você precisa, né? Que é algo muito disparado, assim, a diferença. Mas é focar naquilo que a criança está fazendo, né? Então é muito isso, trazer a consciência para o adulto que está com essa criança agora, esse olhar, e com ele ver o que a criança já está conseguindo fazer. E o que você, adulto, está deixando essa criança fazer. Porque a primeira infância é isso, é um mundo de descobertas. Ela está ali fazendo conexões neurais mais de 1000 vezes por segundo. Então, agora tu me ajuda. A parte frontal, hipocampo? Não. Não sei onde você vai chegar. Enfim, mas ela não tem ainda formado, por conta da plasticidade cerebral, ela não tem formado ainda a parte do cérebro que te inibe, que faz o autocontrole. Então, ela é exploração total. Então, ela tá ali, rica de possibilidades, né? Então, ela precisa disso. Então, você adulto tem que fazer esse olhar para essa criança nesse formato. E trazer esses relatos da família, colocar nessa avaliação, né? Sendo que tu precisa do sistema, mas aos poucos e conscientizando essa família em casa. Sim.
E eu vejo a gente falando e colocando também essa questão currículo, avaliação né, como um Deus também, né? Que está num lugar, né? Que eu vi esses dias, não lembro aonde, né? Desse lugar como se alguém tivesse inventado e a gente é obrigado a cumprir, né? E sem esse lugar do quanto a gente pode abrir, do quanto a gente pode criar, do quanto pode ser feito, o quanto os nossos PPPs não estão legais, né? Legalizados mesmo, quanto o que a gente faz não é o que a gente diz que faz. Então, acho que Não. dá para quebrar, mas para quebrar, a gente precisa primeiro ver essa possibilidade, né? Primeiro, a gente precisa experimentar na prática esse lugar. Primeiro, a gente precisa movimentar isso, né? De ver o resultado que dá uma criança com autonomia, né? Eu vejo as crianças quando chegam, né, para a gente num ambiente livre, né? Desse lugar, eu lembrei agora de um menino que entrou com que tinha completado 3 anos, né? Ele entrou, ele sempre foi, né, desde bebê para a escola, né, para a creche. E ele entrava, ele ficava louco. Imagina, todos aqueles materiais ali em acesso para ele. Então, a gente ficou um período, né? Eu e a outra guardiã, que eu brincava, vai, você vai por aqui, eu vou por aqui. A gente afunila ele ali, para ele ir se responsabilizando por aquilo que ele pega, né? Imagina, o cara chega num lugar onde ele tem todo o acesso dele e ele nunca teve todo o acesso dele. Então, o que que você, né, em casa está disponibilizando para essa criança? O que quando a gente voltar para essa escola, que eu espero que seja melhor, né? No lugar melhor que eu digo, de um lugar mais íntegro, né? Para a gente olhar para essa criança, o que que ela está tendo acesso? Como que você quer que a criança tenha autonomia se você não possibilita? O que que você está possibilitando, né? Como está acesso às coisas dela? Que aí entra um pouco do que a gente estava falando antes, né? Desse ambiente preparado. Porque para que ela gere autonomia nela, a gente precisa ir. Como que a gente aprende as coisas, né? Fazendo, não tem outro jeito, né? Então, quando é na prática, né? Ou a gente precisa desse lugar do espaço, né? E também um espaço que esteja aberto para acolher essa criança, né? Senão a gente apoia, eu deixo você, agora você vai começar a lavar a tua louça, mas tem que ser do jeito que eu quero, né? E eu quero que você lave a louça do jeito que eu lavo hoje, depois de 20 anos lavando louça, né? Então, como que a gente está possibilitando isso, né? Eu já fiz trabalho em escolas tradicionais, né? Em educação infantil também. E a gente vem mudando muito primeiro a matéria, né? Como que é, às vezes a criança não tem acesso à própria água, às vezes a criança não tem acesso a algumas coisas básicas, né? Porque às vezes é mais fácil para nós ir lá entregar, né? Mas a gente só está demandando e criando uma necessidade que a gente vai precisar, claro, até as crianças se adaptarem a pegar água, não derrubar no chão, nananã, nananã, é um processo. Mas você está livre depois. Né? Ela faz por conta dela. A gente tem observação das famílias no espaço educativo, e eu brinco que tem uma mãe, né, que no início das observações eu falava, bom, hoje a fulana vem. Então, eu sentava do lado dela, era quase segurando ela. Que é esse lugar da criança ia, pegava o copinho d'água e ela queria ir junto ali pegar a água. E isso fica muito gritante, muito latente num ambiente que essas crianças são respeitadas. Mas quantas vezes nas nossas casas essa criança tá. Você vê a criança com o copo e já. Vai cair o quê de dentro do copo? É um copo de plástico para pintar a tinta. Deixa derrubar água no chão. Derrubou, caiu. E aí? Deixa limpar a água. Né? Como que a gente. Claro, eu sempre brinco, né? Qual que é o nível de gravidade? Vai cair, vai machucar, tem alguma coisa grave. Ok, vamos. Aí a gente precisa intervir, né? Ou vai sujar e você vai precisar limpar, né? Então é sempre bom a gente olhar para isso. Por isso que até você falou, né? Para esse cuidado da educação, quando a gente fala educação viva, livre, consciente, né? Não é um abandono da criança, é um amparo da criança. Mas é um amparo de um lugar da gente ir possibilitando e deixando ela ir até onde ela dá conta, né? Então mas para isso a gente precisa abrir espaço para muita coisa, né? E, enfim, né, abrir esse disposição interna mesmo, né, para essa experimentação. Porque aí eu vejo também, a gente não se experimenta, não se possibilita experimentar muitas vezes. E aí, como que eu vou deixar o outro experimentar? Eu não me possibilito errar.
Como eu vou É deixar porque o outro errar? é confortável, né? O cérebro prioriza a economia de energia, então você não vai, eu vou para o banheiro sempre fazendo o mesmo caminho, porque eu não quero fazer um novo, porque isso vai me gerar desconforto. Mas também vai te gerar uma impossibilidade de conhecer algo novo. Então, a outra pergunta tem que ser mais forte do que a economia de energia ou o conforto daquilo ali, né? E uma outra coisa que tu traz muito que eu aprendi muito assim e levo para a vida da educação consciente viva é que ela é livre, mas é livre, né, para eu colocar e externar as minhas ideias, a minha criatividade a partir daquilo que eu escolhi. Ela não é livre sem limites, sem combinados, sem organização. É sim até mais organização, é até mais participação da criança em todo o processo de uma casa. Porque quando ela pertence a uma casa, quando ela tem autonomia, ela sabe que ela vai ter que pegar uma vassoura, ela sabe que vai ter que guardar seus brinquedos, ela sabe que vai ter que colocar água, comida para o cachorro. Então, ela tá ali dentro dessa rotina e ela é viva e vida dentro dessa casa e dentro dessa rotina, Sim. né? Sim. Então, ela não é livre de, tipo, tô batendo asa no céu e vou para onde eu quero. Não, ela é livre porque você tem um espaço que você também pensou junto, que você pode colocar e externar a sua criatividade, a sua essência, né? Sim. E esse lugar eu tive, né, o privilégio de acompanhar o processo, né, de nascimento e até quase um aninho de uma filha de uma amiga minha, que é uma companheira de vida, assim, e trabalha com educação viva também. E um bebê, né, um bebê vive consciente, né? E eu olho para aquela criança, eu brinco que eu falo, gente, alguém avisa essa criança que ela é um bebê, entendeu? Que começou a andar ali um pouquinho antes de um ano já, e tava com a vassoura, né? Ela sujava e já varria. E abria as tampinhas das canetinhas e fechava. Eu falava, gente, ela me manda os vídeos dela, né? E a gente brinca e fala, avisa, né? Porque é isso, né? Como será que é? A gente experimentou já ver uma criança que tem liberdade desde o nascimento? Não experimentou. Né? Então vamos se possibilitar olhar para isso. Acho que esse lugar da autonomia está muito nisso, né? Que também não é a gente dar uma autonomia que a criança não dá conta de lidar, que a gente cria uma frustração desnecessária, né? A gente ajuda ali e cria uma frustração. Mas e isso a gente vai percebendo, porque também a gente pode, às vezes, acha que essa criança já dá conta disso e no caminho vê que não dá, fala, olha, me enganei. Esse aqui deixa que eu faço por enquanto, daqui a pouquinho você faz. Você, por enquanto, faz esse. Mas também, enquanto a gente está aberto a dizer que errou, né? Que não precisa nem dizer que errou, é só dizer, não, esse não, vamos por aqui, né? Mudar esse caminho. A gente, às vezes, segue o mesmo lugar e quer ir até o fim porque sim, né? Não tem nenhum motivo. Porque alguém disse que era bom, enfim, né? A Camila traz aqui, né? A criança é livre porque os pais são conscientes. Amei essa frase, né? A Casa Aberta. Oi, Mari, sua linda! Que bem-vinda! Achei lindo quando entrei em contato com a ideia de ouvir a casa. Quando você ouve o que tudo ao seu redor tem a te dizer, você se relaciona de maneira mais consciente e pertencido, né? Realmente é isso. Muito, muito, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui, ó. O importante é estimular a criança, deixar ela perceber até onde conseguir ir, né? E também se colocar para essa criança como adulto não perfeito, né? Porque você também tem as suas vontades. A criança chega, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Não quero brincar agora. Você não precisa brincar com ela porque você está ali na culpa de não estar brincando e não estar presente, mas se respeitar também e a criança entender essa frustração que ela vai viver, né? Sim. O que os meus brinquedos... E o pessoal mandou antes ou não? Não, de antes foi. Tem uma agora. O que os meus brinquedos dizem de mim? O que os meus brinquedos dizem de mim? Isso é bom. O que eu faço com os meus brinquedos, né? Uma coisa que eu queria comentar é que no começo pode parecer assim, quando a gente traz essa teoria, não é teoria, né? Essas ferramentas, esses insights, que parece ser muitas perguntas dentro de perguntas
que vão gerar mais perguntas. Mas aí é que está o segredo, é na crise, é na indagação que a gente começa a se abrir, a se despertar, né? E nunca vai ter uma receita, porque a base disso é você respeitar a particularidade de cada um. Respeitando isso, você está respeitando a particularidade de cada casa, de cada criança, de cada ser. Então não vai ter uma receita, vai ter observar sempre, analisar sem expectativa, sem julgamento e colocar em prática aquilo que você está observando, né? Não ficar só na fala e nas perguntas, porque senão tu acaba se frustrando, ficando naquela zona ali de flutuação de só pergunta, 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 eu ouvi falar que dá certo, mas não coloca em prática e acaba se frustrando, né? E isso é um trabalho a longo prazo, né, Ana? Sim, Porque... e é esse lugar também do quanto ali falou os pais estão falando que as crianças estão entediadas, né? É porque a gente está o tempo inteiro orientando, né? Quando a criança chega num momento onde ela não está sendo orientada, ela fala, e aí, eu vou para onde? Então aí é outra coisa que, como eu costumo falar, o que você está plantando, gente? O que a gente está plantando? Aonde a gente diz segue, segue. E se não tem alguém dizendo segue, a gente fica entediado. A gente experimentou isso, né? Nesse período. Muitos de nós experimentaram esse lugar aí. Eu tenho liberdade e às vezes não tinha liberdade de gerir o trabalho, e aí, o que eu faço? Porque a gente não experimenta esse lugar, né? Então é importante a gente se possibilitar, viver esse processo, olhar, e na verdade olhar para o quanto as famílias querem que as crianças estejam produzindo, né? Aí elas estão entediadas com o tédio das crianças, que às vezes nem existe, né? Ou às vezes existe, sim, e também faz parte desse processo de eu não chamaria de tédios, chamaria de desintoxicação de uma orientação, né? A gente tá ali, enfim, né? Mas enfim, a gente fica aqui até amanhã, né? Se deixar, né? Acho que Nesse foi assunto. todas as perguntas aí. Aqui, ó, a última pergunta da noite, vamos lá. Se os objetos ao meu redor pudessem dizer algo, o que eles diriam, né? Quem sabe, quando eu entrasse numa loja para comprar mais brinquedos, se tenho tantos em casa, achei que talvez eles me dissessem, por que você está procurando fora o que está dentro, né? E é a questão da produção, do consumo, que você está ali tendo que produzir. Então, estou entediada porque não estou produzindo. Mas espera aí, para quem eu tenho que produzir? O que é isso? Né? Então, é bem isso. Então, gente, essa live rendeu e a gente ia ficar aqui muito, porque é muito bom falar sobre, é muito bom refletir sobre, né? Então, muita, 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 muita gratidão. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, que já vem acompanhando o Colibri, né? Ressaltando que nós somos um projeto atualmente voluntário, que fomenta práticas e ações pedagógicas em torno da permacultura, em torno da educação consciente. Acreditamos muito, muito mesmo, que cada pessoa é uma semente que pode sim fazer diferença na sua casinha, na sua vida. E a fazer diferença não é fazer melhor, não é isso. É você honrar tudo que você já fez e o que você pode fazer para aprimorar isso, né? Olhando para si, olhando para o outro com muito amor, com muito acolhimento e com muito respeito, né? Então, gratidão a todos. Gratidão, Ana. Tá? Se eu pudesse dar um mega abraço, tá? Então, sinta esse abraço bem forte. Que a gente possa trocar muito ainda, que a gente possa se inspirar cada vez mais no teu trabalho, que é lindo, maravilhoso, tá? E acredita, porque a gente acredita também em você, tá bom? Gratidão. E é isso, né? Acho que se eu puder deixar uma mensagem final, o que eu falo é limpa. Para que a gente possa limpar as nossas lentes, que a gente possa olhar com olhos de ver, porque realmente a gente às vezes não está vendo com olhos de ver, né? A gente está olhando com olhos de dor, de outras coisas, mas não de ver, né? Então, que a gente possa se conectar mesmo, né? Olhar para nossa matéria, olhar para as nossas crianças, olhar para quando esse espaço tá. Se a gente é família, que a gente possa estar o máximo presente nesse momento, que tá uma loucura, que a gente não tem segurança, mas aí é para a gente lembrar que a gente não tem segurança, que a gente não tem controle da nossa vida normalmente, a gente só finge. Então agora a gente está com total dizendo, não sabemos quando as coisas voltam ao normal, não sabemos como vai ser esse normal. Então, e quem está como educador, né? A gente possa ir aproveitando esse momento para questionar, para não continuar reproduzindo o que a gente não faz sentido, não aceitar avaliar bebê
né? Não aceitar avaliar ninguém, né? Mas trazer comprovações de como a gente pode olhar para o processo de cada criança no seu, né? As suas individualidades, que tem muita coisa, né? Eu vejo muitas possibilidades. E aí eu acredito que essas possibilidades elas estão quando a gente abre mesmo, né? E quando a gente tem essa certeza dessas possibilidades, as coisas também vão fluindo numa outra maneira, num outro ritmo, né? Que a gente possa Acontece. e não sustentar aquilo que não faz sentido pra gente, né? Imagina um mundo onde as pessoas param de sustentar, eu falo isso pra mim, né? Que eu pare de sustentar aquilo que não faz sentido pra mim. Que eu pare de fazer aquilo que não é verdadeiro. Porque senão com que voz eu vou chegar aqui e falar pra vocês, vamos parar de sustentar? Eu preciso viver isso. Então a gente precisa viver isso na prática. Pra gente Muito, poder espalhar isso pra fora também, né? com Tamo certeza. junto, gente. Tamo junto. Gratidão. Boa noite. Então lembre-se, se faz sentido, se faz sentido, faz sentido, né? Se fez sentido, então faz. Com muito amor e respeito. Até mais. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite.